Olá meus queridos, sejam bem-vindos ao mês das bruxas. Infelizmente eu não preparei nada de especial para outubro esse ano, mas quem sabe ano que vem eu não estreie um New to Win com uma intro legal e coisa e tal. Por enquanto, que tal falar sobre filmes de bruxas? 4 filmes por mês, 4 filmes de bruxa no mês das bruxas, hã? Vamos começar com algo leve e descontraído. Na maior parte do tempo. Bora falar de um filme relativamente antigo e bem familiar para estrear o nosso Halloween. Abracadabra. Cruz credo, não esse Abracadabra. Bem melhor. Esse filme que eu nem me lembrava que já tinha assistido, mas que graças a uma pessoinha que me falou dele eu pude relembrar. Esse filme de humor bem bobinho, mas que às vezes acerta em cheio. Bless you. E dá o like antes de começar, porque depois que as portas se fecham, a sua alma só é libertada no final do pesadelo. Podemos começar? Então bora lá. Diferente dos próximos filmes que eu vou abordar, que provavelmente serão sérios e até mesmo assustadores, Abracadabra é uma produção da Walt Disney Studios dirigida ao público infantil. Logo de cara somos presenteados com um tema de abertura pegajoso, com uma mise-en-scène muito bem feita, intercalando com a chegada de uma bruxa representada somente por sua sombra sobrevoando as redondezas com esse rapaz dormindo. Podemos escutar o canto dela enquanto o jovem procura por sua irmã Emily. Emily! She's done for. Not yet. You wake my father. Summon the elders. Go! E ele vai lá sozinho, corajoso moleque. A garota até que parece calma, né? Bem, o que podemos esperar das bruxas? Look, another glorious morning. Makes me sick. Sisters! Yes, Winnie. Pois é, elas são caricatas, eu diria quase cartunescas. As três megeras, Winifred, Sarah e Mary, interpretadas respectivamente por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, querem usar a essência vital da garotinha para voltarem a ser jovens e se manterem imortais. Eu não falei de uma galera que fazia isso recentemente? Infelizmente o garoto chega tarde demais e mesmo com seus esforços é incapaz de impedir que as bruxas se tornem... Well, young girl. Bem, uma delas pelo menos ficou linda. A outra tem algum parentesco com Stallone e a outra continua igual, só que ruiva. His punishment shall not be to die, but to live forever with his guilt. As what, Winnie? As what? Jump back. Twist the bones and bend the back. Here to the cupboard, America, Mystic. Trim him of his baby fat. Here to the cupboard, America, Mystic. Give him fur black as black, just Like this. Se ele falar e for sarcástico, vai ser como assistir Sabrina tudo outra vez. E quando eu digo Sabrina, eu me refiro à série que estreou 3 anos depois desse filme e não ao remake sombrio da Netflix. You two are dead meat! Back off, lady. It's the 90s. Nobody eats mortals anymore. And I'll have Kitty for dessert. Would you look at the time? O Salem era hilário, na verdade a melhor coisa da série. Mas voltando pro filme. As bruxas são pegas e sentenciadas à morte, mas antes de serem enforcadas usam um feitiço que pode trazê-las de volta caso um virgem acenda uma vela negra que encontra-se na casa delas. Mas é claro que os aldeões não são nada burros e eles vão destruir a casa, consequentemente fazendo com que a vela seja perdida para sempre. O tempo avança para 300 anos no futuro e descobrimos que aquilo que estávamos vendo era uma história popular da cidade de Salem. Mas nosso protagonista Max não parece acreditar muito. But everyone here knows that Halloween was invented by the candy companies. It's a conspiracy. It just so happens that Halloween is based on the ancient feast called All Hallows Eve. It's the one night of the year where the spirits of the dead can return to Earth. Caramba, essa é a primeira vez que eu vejo uma sala esquisitona implicar com o cara descolado que não acredita no folclore local. In case Jimi Hendrix shows up tonight, here's my number. Nossa, isso veio tão do nada. Max, fat chance.
E ele nunca mais vai aparecer no filme. Na volta, Max é abordado por 2 valentões estereotipados e tem o seu par de tênis roubado. Can't believe you made me move here. He wasn't wearing any shoes. Well, must be some form of protest. Uau, pai do ano você, hein? Oh, Allison. You're so soft. Adolescente só é bom pra passar vergonha mesmo. Viu só? Essa é a irmãzinha do Max, a Dani, e ela é mais inteligente que ele, como já é de se esperar nesse tipo de filme. As coisas não mudaram muito ultimamente, né? É só lembrar daquele adolescente insuportável do Jurassic World. Hereditário, no entanto, fez um trabalho fenomenal em retratar esse tipo de relação. Será que eu falo de Hereditário esse mês? Danny quer que Max a leve para pedir doces na noite de Halloween, mas como ele é um menino crescido e descolado, ele prefere ficar no quarto fazendo porra nenhuma e pensando em garotas. E olha que ela nem parece ser uma criança tão chata assim. Eu disse tão chata. Durante a caminhada em busca dos doces, os dois são atormentados novamente pelos valentões. Danny, como é muito mais macho que Max, decide peitar os caras, o que deixa o seu irmão muito puto. Hey! You just humiliated me in front of half the guys at school. Não, eles te humilharam, ela só provou ter mais coragem que você. Os dois acabam por fazer as pazes e adentram em uma mansão que, coincidentemente, é a casa da garota que o Max tá afim. Allison. Oh, Allison. By the way, Danny, I love your costume. Thank you. I really like yours too. Of course, I couldn't wear anything like that because I don't have any. What do you call them, Max? Yabos? Max likes your yabos. Esse é um termo popular para peitos, caso não tenham percebido. Então ela começa a falar das irmãs Sanderson, as 3 bruxas do começo da história, e diz que a mãe dela é dona do museu. Então você pensa que eles provavelmente pegaram tudo que tinha na Casa das Bruxas e colocaram num museu, incluindo a tal da Vela Negra? Pois é, na verdade meio que a casa delas foi toda transformada no museu. Sim, a Casa das 3 Bruxas Confessas em Salem permaneceu de pé em absolutamente tudo que havia lá dentro por 300 anos não foi mexido. Aliás, eu sei que o museu foi fechado, mas por que tá com todo esse pó e teias? Por acaso não abrem essa coisa há mais de 100 anos? Max acha um isqueiro e a partir disso já sabemos o que vai acontecer. What's that? Oh, it's the black flame candle. Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead when lit by a virgin on Halloween night. So let's light the sucker and meet the old broads. Mesmo com algum esforço do gato, que ficou todo esse tempo por lá, o cabeça oca do Max consegue acender a vela e as bruxas são revividas. Com uns efeitos bem legais pra falar a verdade. What happened? A virgin lit the candle. Eu não sei qual é o lance de ficar repetindo que ele é virgem, como se isso fosse algo incomum pra alguém da idade dele, mas o filme vai fazer isso várias vezes ainda. Wake up! Wake up, sleepyhead. Porque alguma coisa me diz que esse livro já não suporta mais ela. Mary fareja Danny e as 3 começam a se preparar para fazer a poção de drenagem de novo. E como da última vez, um irmão mais velho interrompe a coisa. Eu acho bem charmoso esse efeito dos poderes dela, é um tipo de rotoscopia, exceto que a essa altura já deveria ser CGI ali. É menos caricato que rotoscopia, mas ainda parece ter saído de um desenho animado. Max então as engana usando o isqueiro e os sprinklers no teto. Summon the burning rain of death. Burning rain of death. He makes fire in his hand. Nice going, Max. Ah, ele fala, eu sabia. E ele é feito de CGI? O efeito é estranhamente bom, eu acho. Meio assustador, não? Eles fogem da casa levando o livro de feitiços, deixando as 3 imbecis pensando que estão derretendo. Tis a black river. Perhaps it is not too deep.
Eu sei que é um filme pra criança, mas tinha como a Jessica Parker parecer menos retardada? Às vezes nem parece que ela tá atuando, só que fumou muita erva nos bastidores. Whoa, 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 whoa. Come on, this is a graveyard. It's hollowed ground. Witches can't set foot here. He talks. E isso nunca mais vai ser um problema. O que na verdade faz bastante sentido, já que eles viram bruxas voltarem dos mortos bem na frente deles. Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah. So she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle, so he couldn't tell her secrets even in death. Bem, primeiro de tudo, eu não culpo ele por preferir a Sarah, e segundo, costurar a boca de alguém deveria ser o meio mais ineficaz de se fazer alguém guardar um segredo. Quer dizer, basta descosturar a boca do sujeito, não? Bem, vindo do povo que manteve a Casa das Três intacta com tudo dentro por 300 anos, eu não duvido que tenham visto o pobre coitado com a boca amarrada e pensado: Ok, rapazes, eu acho que nós não vamos tirar nada desse daqui. Podem executá-lo. You're Thackeray Binks. Yes. Então o nome dele é Binks. 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 To chop the wood to burn us. Hold me. What a pretty spider. Eu só quis mostrar essa cena porque essa maluca anos depois confessou realmente ter comido a aranha. Winnie diz que se elas não fizerem a poção e absorver a essência vital de uma criança até o raiar do sol, elas se tornarão poeira e nunca mais poderão voltar. O problema é que, sem um livro de feitiços, fazer a poção se torna impossível. Binks. Conta como ele ficou imortal e diz que eles jamais devem abrir o livro. It's protected by magic. Enfim, elas não podem pisar no chão do cemitério, o que eu não consigo enxergar como um problema, já que elas possuem vassouras, mas Winnie prefere trazer de volta o cadáver do seu ex-namorado. A propósito, quem interpreta o Billy é o Doug Jones. Ele meio que é o Andy Serkis dos efeitos práticos. Ele apareceu em vários filmes do Guillermo del Toro anos mais tarde, como Abe Sapien, O Fauno, O Homem Pálido, A Morte e O Homem Anfíbio. O zumbi é lento e desastrado e, sinceramente, o filme fracassa muito em tentar transmitir alguma ameaça através dele, tanto que eles os despistam com uma facilidade absurda. Relax. I've hunted mice down here for years. Mice. Vocês estão fugindo de 3 bruxas e um zumbi. Eu acho que ratos são a menor das suas preocupações. Apesar de que, depois de andar na água do esgoto, a melhor coisa que você pode fazer é cortar o seu pé fora. Desesperadas por não conseguirem rastrear as crianças, as 3 começam a dançar ciranda até um ônibus vazio chegar. What is this contraption? I call it a bus. A bus. And its purpose? To convey gorgeous creatures such as yourselves to your most forbidden desires. Well, fancy. We desire children. Ainda bem que elas são mulheres. Enquanto isso, o grupinho de protagonistas saem pelo bueiro do outro lado do cemitério e uma das cenas mais perturbadoras de um filme da Disney acontece. Whoa! Speed bump! A Walt Disney Studios apresenta a vocês um gato atropelado. It's all my fault. Eu não sei se isso é reconfortante ou mais perturbador ainda. I hate it when that happens. Agora vem um segmento extremamente desnecessário, mas claramente necessário, já que o filme terminaria cedo demais sem ele. Elas chegam nessa rua cheia de crianças e pensam que são duendes por causa das fantasias. Aí aparece esse coroa fantasiado de diabo e elas pensam que ele é o próprio. Enquanto isso, os jovens tomam a atitude mais estúpida que alguém poderia pensar em uma situação como essa. I broke into the old Sanderson house and I brought the witches back from the dead. You lit the black flame candle. Yeah. And he's a virgin. Officer, this is not a prank. Really? Hey! I put my life on the line to protect this community, and you punks pull this? Get at it. Come on, Danny. Take that cat with you. What's so funny, Eddie? Just a bunch of kids pulling my chain. I thought I was a real cop. Ok, essa foi boa. Mais um pouquinho de gore infantil, vocês sabem, pra não perder a atmosfera. Elas embaçam na casa de Satã, uma delas até dança com o velho e a esposa dele fica putaça. Pronto, o fim desse segmento. Ao invés de se esconderem até o amanhecer ou algo do tipo, os infelizes continuam procurando por alguma autoridade e terminam correndo pra festa onde os pais do Max e da Dani estão. Não preciso nem falar que nenhum deles acredita na história, né?
Aí, ao invés de se darem por vencidos e apenas se misturarem entre outras crianças para confundir o olfato da megera gordinha lá, eis que Max tem essa brilhante ideia. I know this sounds dumb, but they're here tonight. They're right over there. Elas são identificadas na multidão e então começa um número musical do qual vai deixar muito no ar se realmente lançaram um feitiço no pessoal do baile ou se só cantaram e animaram a festa mesmo. Okay, guys, who's going for the jacuzzi? Eu não consigo pensar em nada envolvendo um forno e 3 bruxas que não resulte em algo brutal. Quel genre de livre cherchez-vous? I am looking for a children's book. Santo Cristo, isso é um forno industrial. Eles não vão fazer o que eu tô pensando, né? Bem, elas são perigosas afinal de contas, né? Eu confesso que é legal ver os mocinhos lutando de verdade contra o perigo. Mas por algum motivo elas viram essa fumaça verde, mas não se dispersam, indicando que não foram mortas. Mas da última vez eles não conseguiram enforcá-las. E olha que fogo é muito mais eficiente para se livrar de bruxas. Ah, quem liga. You really miss her, don't you? Man, you can't keep blaming yourself for that. That happened so long ago. Era a irmã dele, o que você acha? Ok, isso foi adorável. Eles voltam para casa de Max e acabam pegando no sono. As irmãs Sanderson retornam à forma humana e saem pelas ruas, se deparando com aqueles 2 personagens que ninguém se lembrava que existiam. Bem, pelo menos vamos ver eles sendo torturados um pouco. Elas tentam fazer uma poção de memória, mas descobrem que não é possível, e então desistem. Sim, elas desistem. Voltaram à vida para desistir, assim. Eu acho que os produtores pensaram que seria pesado demais se o filme terminasse com elas sendo queimadas. Tentando devolver o Binks à sua forma humana, Max e Allison abrem o livro, onde leem que bruxas não atravessam linhas feitas com sal. E enquanto caçam um feitiço pro gato, o livro manda um sinal que chama a atenção de Winnie. Tem essa piada do aspirador de pó, só tô mostrando pra contextualizar. Eles descem pra pegar o sal e quase se beijam, mas quem liga? As bruxas chegam, desmaiam Max, pegam Danny e fogem com o livro. Sarah canta mais uma vez e atrai as crianças de todas as partes até a casa delas. Danny chama Winnie de feia, o que por algum motivo a afeta profundamente. Os jovens mais uma vez chegam e estragam o ritual, até mesmo antes de ele começar. Ok, o truque com os sprinklers fez bastante sentido porque elas não sabiam nada sobre o século XX, mas enganar as 3 usando um farol de carro com uma luz vermelha tosca dessas? O caldeirão é derrubado, mas por algum motivo eles não pegam o livro de feitiços de novo. Ah, sim, nessas horas a vingança é tudo o que importa, não é, Max? Não é como se você fosse culpado por alguma tragédia que poderia acontecer com esses 2. As bruxas caem na real, mas percebem que ainda restou um pouquinho de poção no fundo do caldeirão, ou seja... Elas venceram, pois em volta da casa está cheio de crianças. Isso sem falar nos 2 imbecis nas gaiolas. Sério? Vocês estão a menos de 1 hora de serem reduzidas a cinzas, e mesmo com a poção e todas as crianças do mundo ao seu dispor, vocês preferem gastar o seu tempo indo atrás da única que está acompanhada e sem efeito de hipnose? Ah, agora a bruxa que foi enganada por um farol sabe o que é uma licença de motorista. Eles chegam ao cemitério e Max distrai Billy enquanto Allison corre com Danny e Binks pros fundos. E ele faz o que deveria ter feito há mais de 300 anos atrás. Wench. Trollop, you buck-toothed, mop-riding firefly from hell! I've waited centuries to say that. Eu sei. Eles colocam Danny em uma cova com sal em volta e esperam o ataque das bruxas. Apesar do esforço, elas conseguem pegar a garotinha. Binks tenta impedir, mas só morre de novo mesmo, e quem termina por tomar a poção é Max. Elas super enrolam pra drenar a vida dele e o sol nasce. Mas é sério, elas enrolam muito. Uma está tendo problemas, então chama as outras 2 para ajudar. Uma delas é pega pelo fio do aspirador de pó e a que sobra decide ficar puxando ela ao invés de ajudar a Winnie.
Enfim, tudo está bem. O morto volta pro seu descanso e a alma de Binks finalmente é liberta. Mas não antes dele fazer outra piada com a virgindade do Max. I'm sorry, Emily. I had to wait 300 years for a virgin to light a candle. Tem uma ceninha antes dos créditos, mas ela não adiciona absolutamente nada à trama. E esse foi Abracadabra, ou Hocus Pocus, e eu não sei qual título é mais besta. Apesar de eu zoar, eu acho esse filme bem divertido. Houve um tempo que eles faziam filmes com temáticas de terror para crianças com uma certa frequência. Esse ano mesmo ainda iria estrear O Estranho Mundo de Jack, filme esse também lançado pela Disney que ofuscaria Abracadabra por muitos anos. Não preciso nem dizer que ele ganhou algum status cult depois, né? O grande forte do filme são seus personagens, absolutamente todos eles são estereótipos, mas nunca chegam a incomodar por isso, já que no final eles possuem bastante personalidade. O fato de nenhuma atuação ser ruim também ajuda. Quanto às bruxas, eu diria que elas são bastante inconsistentes. Às vezes são verdadeiramente engraçadas e o jeitão atrapalhado delas até que dá um certo charme. Já em outros momentos, elas só são ridículas mesmo, principalmente a Sarah, que em certos momentos nem sequer parece estar atuando. Eu gosto como, tirando a Winnie, as outras duas meio que não são exatamente más. Elas só parecem estúpidas demais e acabam seguindo cegamente o que a irmã mais velha diz. No final, ela até que é uma bruxa má de verdade, quem diria, mesmo com toda a galhofa. A atmosfera do filme é ótima, apesar de ser da década de 90, o filme tem uma carinha de anos 80. Eu só queria ver mais efeitos nele, mas acho que o orçamento não permitiu, já que ele foi concebido mirando o mercado de home video, mas no final acabou ganhando as telonas. A direção não tem nada de especial, mas também não faz feio. O Kenny Ortega tem um vasto currículo trabalhando pra Disney no final das contas. O roteiro é simples, mas eficaz. Não é nada mal para um filme infantil, embora alguns furos me incomodem, como a Casa das Irmãs que permaneceu cuidada pela comunidade mesmo depois de elas terem sido pegas após matarem uma criança. Sobre elas não morrerem na cena do forno, é porque a vela negra estava ainda queimando. Se repararem bem, a vela vai se desgastando à medida que o amanhecer vai chegando, ou seja, elas não podem morrer a menos que seja pela luz do sol. Mas isso me deixa com outro furo para lidar. Se os moradores de Salem de 300 anos atrás sabiam da profecia envolvendo a vela, por que eles simplesmente não a enterraram ou jogaram num rio? Não é como se ela não chamasse a atenção, o Max mesmo reconhece que é uma vela diferente das outras. Mas é aquilo, são furos necessários para o filme funcionar. É o ideal? Claro que não, mas fazer o quê? Ele possui algumas sequências desnecessárias também, como o velho fantasiado de diabo, ou o baile onde nunca fica claro se elas realmente lançaram um feitiço nos adultos ali, ou se eles só curtiram demais a noite mesmo. E mesmo que tenha sido um feitiço, que diferença isso faz para a história? Eles poderiam ter virado a noite bebendo e dançando o que iria dar na mesma. Não é como se os pais do Max fossem os mais responsáveis do mundo mesmo. A trilha sonora é boa, mas como já é de se esperar de um filme infantil, ela dita drasticamente os tons das cenas. Não é essencialmente uma coisa ruim, mas eu me pergunto se seria melhor se fosse mais sutil. Apesar de ter algumas coisas estranhas que façam fãs da Disney atuais se questionarem sobre o que o estúdio deixava passar naquela época, como gatos atropelados e piadas sobre virgindade, fique sabendo que a empresa do Walt Disney já fez coisa muito pior. Ah, se fez. Então, esse foi o primeiro filme do mês das bruxas, e provavelmente o único que não seja de terror que eu vou fazer esse ano. Eu queria não ter gasto à toa a chance de falar do Trick or Treat há uns meses atrás, o vídeo nem ficou tão bom no final das contas. Aliás, meus vídeos antigos são horríveis. Falo mesmo, se quiserem sentir vergonha, é só descer a lista e ver as porcarias que eu fazia. O roteiro era bom pelo menos. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se gostou, lembre-se de dar o like, eu te convido a ver outros vídeos do canal e se gostar eu peço que se inscreva. Eu vou indo nessa, até logo.